O que é mais importante para aprender um idioma? Ler ou ouvir? O Steve Kaufmann, que eu gosto muito de aprender com ele, porque ele fala 20 idiomas, ele diz que é importante para ouvir primeiro. E esse ouvir é também algo que você precisa aprender. Por isso que eu digo, o que nós estamos ensinando no nosso curso é como que você aprende. Porque não é somente você passar o conteúdo, mas como é que eu vou ouvir? Uma das coisas que é bem legal do Steve Kaufmann é exatamente ele ensinando que você precisa ouvir sem precisar colocar o foco. Porque o nosso foco termina, ele acaba. Rapidamente você começa a pensar em várias outras coisas. Mas é importante esses inputs. Você vai ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa. Os sons estão aí. Frases e palavras que você conhece. De repente, uma expressão que chama a sua atenção enquanto você está lavando a louça. De repente alguma coisa, você está limpando a casa, ou você está dirigindo o carro, seja o que for. O importante é que você está ouvindo. Muitas vezes no meu aprendizado de outro idioma, você não está exatamente enfocado, mas a gente está ouvindo na rua, né? Você passa por alguém fala alguma coisa, às vezes eu pergunto para a Dorota, o que ele falou, que idioma é esse, o que significa isso? Ou eu escuto algo, enquanto os meus filhos estão assistindo um filme em polonês, por exemplo, eu escuto algo e eu não estou prestando atenção, mas algumas frases e palavras ficam. E são essas palavras que são chamadas de inputs, que fica lá dentro. E num determinado momento ela vai aparecer. O som você ouviu. Eu ouvi alguém falando isso dessa forma. Então é importante você ouvir sem precisar ter esse foco, sem precisar se preocupar. Preciso sentar 5 minutos com o meu fone e não pensar em mais nada, somente no que eu estou ouvindo? Absolutamente desnecessário. É muito legal algo que você quer ouvir, você poder dividir. Olha, eu quero concentrar aqui, eu sempre falo para os meus alunos, 2, 3 minutos, você vai ouvir isso aqui, no máximo. E depois deixa para lá, vai ouvir outra hora. Até mesmo para assistir um filme, quando você chega ao ponto de assistir um filme sem legenda, você vai ver que sua mente também vai cansar inicialmente. It is so much fun. 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 Mas depois vai ficar muito mais fácil. Então, divida, assista um pedaço, sem legenda, porque depois você vai começar a se preocupar no foco. Então, em vez de enfocar no que você está estudando, você começa a se preocupar. Estou perdendo meu foco. Já pronto. E aí, o foco seu é exatamente no foco, em vez de daquilo que você está estudando. Por isso, ouvir sem precisar enfocar é extremamente importante para criar esses inputs. E depois, quando você tiver possibilidade de sentar 2 minutos, eu quero ouvir, eu quero me concentrar, eu tenho algo e você prestar atenção e você vai aumentando isso. A outra coisa que é importante é, claro, quando a gente está ouvindo sem precisar colocar foco, você pode ouvir de tudo. Mas quando você quer ouvir algo que você tem interesse, que é algo que você gosta, é evidentemente que o seu foco é muito maior. Por exemplo, meu filho não entende de aviação, embora ele gosta de aviões. Mas nós estamos às vezes vendo alguns vídeos em inglês totalmente ligados, olhos arregalados, vendo aquilo ali, embora ele não esteja entendendo tudo. Mas ele mantém o foco por muito mais tempo, porque é interessante. Você pode fazer a mesma coisa sem precisar manter foco, você pode ouvir algo em inglês enquanto você está fazendo qualquer coisa, enquanto você limpa a sua casa, enquanto você conserta, enquanto você está tomando café, preparando o almoço, lavando louça. Essas são as formas naturais de você então começar a entender melhor e aprender inglês. Aprender a ouvir. Uma coisa bem importante é você não precisa entender 100% do que você está ouvindo. Né? Porque às vezes pessoas ficam frustradas porque tem palavras que não entendo, preciso pausar e achar essa palavra porque não entendo. Tenta entender de contexto e se você não entende, talvez não é tão importante. No início, quando você só começou a aprender inglês, você não vai entender tudo, né? De nenhuma coisa que você vai ouvir, mas é importante ouvir
mesmo a melodia da língua, como eles falam. Exatamente. Eu estou aprendendo piano e tocar uma nova música, principalmente uma música clássica, é importante conhecer a música. E às vezes eu estou tocando e porque eu sei a melodia, fica mais fácil você encontrar o que você vai fazer com as suas mãos. O que você vai tocar? Porque eu sei a melodia. Isso mesmo. Quando você não escuta, quando você não sabe, fica muito mais difícil. E a Dorota mencionou algo importante, que ouvir é importante por causa da melodia. Nós estamos falando de inglês, um idioma melódico. Ele não é exatamente robótico como o português. Você não muda, mas, né? Ou seja, você não tem entonação. Inglês é uma música. I'd say a lot of parents are gone. It is so much fun to look for creepy crawlies, searching all around with noses to the ground. E ouvir como que essa melodia do idioma é extremamente importante. Por isso que as pessoas que ouvem, cantam, que jogam, que assistem muitos filmes em inglês, eles têm uma pronúncia e uma entonação uau, e assim, fantástica. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.